Olá, boa noite. Começa agora mais um Embaixada Brasil, seu viés político aqui na TV Polo de Cubatão. Você pode acompanhar este e outros programas também nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. É possível também acompanhar na página da TV www.tvpolo.org.br. O Embaixada Brasil de hoje é o Embaixada Brasil especial, Embaixada Brasil opinativo. Vamos discutir, esmiuçar, destrinchar, como diz o nobre colega Tiago Dantas, as notícias da cidade de Cubatão. Para isso estamos recebendo o apresentador do programa Papo na Polo, Marcelo Parreira. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Luiz, Tiago também. Satisfação participar aqui do programa com vocês. Parabéns aí pela iniciativa, por estar aqui fazendo esse programa. Está incluso na nossa grade de programação. Fiquei feliz aí com o resultado de vocês, viu? Dois expoentes aqui da nossa cidade, tendo um espaço aqui para poder contribuir com cidadania, né? A gente que agradece, Marcelo. E como eu já disse, o homem que destrincha as notícias aqui em Cubatão, Tiago Dantas. Bem-vindo, Tiago. Olá, Valentim, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí a programação da TV Polo. Marcelão aí conhece há trocentos anos, não vou falar porque a gente revela a nossa cidade, enfim. Mas é sempre uma satisfação estar ao lado do Marcelo, do Chico, nosso querido Chico, fica aí nos bastidores. Enfim, TV Polo tem toda uma história bem legal. Sabe o que eu lembrei agora, Tiago? Desculpa, lembrar que o Luiz Fernando Valentim aqui começou com um fundo de garagem. Na época ele usava uma bandanga vermelha, um brincão ainda e apresentava um programa. Um programa de música. Eu tinha 21 anos, afinal, estou praticamente 18 anos mais velho. Essas informações vamos deixar para quando começar o programa. E assim, uma alegria também que o Tiago também, sempre que a gente teve eleição, a gente sempre, desde as primeiras eleições, sempre acompanhou aqui, sempre teve que ser o nosso noticiarista, né? Então, legal que vocês continuem aqui na TV com isso. Bom, como vocês estão vendo, a Embaixada Brasil de hoje tem bastante história para contar com esses dois fenomenais jornalistas aqui do meu lado. Não sai daí, Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. E voltamos para dar início à Embaixada Brasil. Como já dissemos, recebemos Marcelo André Parreira, jornalista e relações públicas. Aqui hoje vai atuar como um comentarista, né, Tiago? Dos noticiários que abalaram a cidade de Cubatão nesta semana. Marcelo, mais uma vez, tê-lo aqui no Embaixada Brasil. A primeira pergunta, como está, você que também é um profissional da área de comunicação, como você enxerga hoje a comunicação da Prefeitura Municipal de Cubatão? Olha, acho que comunicação é uma coisa que é muito dinâmica, então você aprende todo dia. Eu já conversei muitas vezes com o Fabiano Caldeira, que é secretário, e eles criaram um grupo. Eu acho que precisa melhorar ainda. Falta uma integração do município, principalmente com os órgãos de imprensa. Eu acho que falta alguma coisa para isso, falta uma integração mais com essa parte diretiva mesmo. Acho que a prefeitura... Luiz Roberto disse, quer dizer, que é uma assessoria de notificação, quer dizer, que você acaba dando sempre notas, né, e não se relaciona com a imprensa. Eu acho que precisa melhorar um pouquinho. Um abraço, Fabiano, que é nosso companheiro. E como fazer isso? Como fazer isso? Eu acho que você tem que... eu sou relações públicas de formação, né? Então, assim, já tivemos algumas experiências no passado, ainda quando eu funcionário da prefeitura, já fui funcionário da prefeitura, e existiam algumas reuniões com líderes dos meios de comunicação da região, não é nem só de Cubatão, porque eram outros meios, tinham muito mais rádios, muito mais jornais grandes. E de vez em quando a assessoria de imprensa, através do prefeito, promovia reuniões de integração. Você ouvia as demandas de um lado e do outro. Todo mundo sabe hoje que a prefeitura passa por um momento difícil, que a prefeitura tem as suas dificuldades, tanto da estrutura como de recursos, para apoiar os meios de comunicação. Mas isso não é impeditivo nenhum para você criar programa de integração. Você simplesmente criar comunicação e informar de um lado só não é comunicação. A comunicação nunca será uma via de uma mão só. Não é uma estrada de uma só. Sempre é ir de volta. Aprendemos na faculdade feedback. Não é mesmo? Eu acho que isso precisa ser aprimorado. Bem, Marcelo, outra coisa que eu gostaria de perguntar. A gente percebe hoje a assessoria de imprensa da atual administração atuando na cidade, se reportando bastante às novas tecnologias, né? A gente vê muito, sim, o prefeito usando muito live, usando muito o celular. Eu acho que a tecnologia tem que ser realmente a favor, só que a impressão que passa é que a assessoria está um tanto que resumida a isso. Estão usando muito
esse tipo de comunicação e estão esquecendo aquela comunicação forte, a velha e boa assessoria, o bom e velho release, o contato com jornalistas de veículos. Eu já escutei pessoas dizerem que jornal impresso é arcaico hoje, né? Você é dessa opinião? Você acha que todo tipo de mídia ela deve ser valorizada pela assessoria, seja ela, estamos usando o exemplo da Prefeitura de Cubatão, mas seja tanto ela privada quanto pública? Olha, eu penso o seguinte, o mundo mantém a mesma dinâmica da comunicação, não é? Então, assim, sempre tem renovação, você tem que ter espaço para todo mundo. E as pessoas mantêm costumes também, e você não vai deixar de comunicar com aquela fatia de mercado, porque tem aquela questão cultural. Quem até hoje não gosta de ler um bom jornal, sentar a ler o jornal, ou uma revista, né? Você tem uma revista, tem gente que adora ler revista até hoje. Algumas revistas sucumbiram e fecharam, alguns jornais sucumbiram e fecharam, outros continuam aí firme e forte. Isso serve para várias, por exemplo, você está um terno que você pode ter comprado numa fábrica grande, mas você pode ter ainda um bom e velho alfaiate, ainda que ainda tem espaço para ele trabalhar até hoje. Algumas funções e algumas atividades sumiram, outras em menor escala permanecem. Então elas também têm que ser ouvidas e tem que ser dada atenção para isso. A mídia hoje, a mídia social, os recursos, as plataformas todas que existem, elas vieram para contribuir. E ela, assim, o que eu acho, a pegada não muda. O que muda é a interatividade. Você tem que ter interatividade. Se você não tem interatividade, você não está se comunicando, você está notificando. Eu acho até que o Thiago, um repórter de jornal impresso, que hoje ele é um repórter de jornal impresso, é repórter da Folha de Cubatão, e ele divide comigo aqui a bancada comigo, como âncora e como comentarista. Sua opinião, Thiago, como você, esse trato que você tem, esse relacionamento que está tão no seu cotidiano, como você avalia isso? Eu vou falar primeiramente da revolução em relação ao impresso. Vendo hoje, o Expresso Popular é um exemplo, né? O Expresso Popular extinguiu. O jornal lá de São Paulo, o Metro, que é do Grupo Bandeirantes, também está com sérias dificuldades, acabou no Rio de Janeiro, acabou em Campinas, acabou aqui em Santos, eles estão circulando em São Paulo com um número bem baixo. É complicado você manter realmente alguma coisa no papel, no impresso, né? Hoje está muito complicado, até porque você briga com mídias sociais aí, elas estão vindo com tudo. Porque a velocidade é outra, né? Então, assim, demais. Então você tinha, assim, o tempo que isso dura de informação é totalmente, o mundo é outro, o nosso tempo é outro, a modelo de notícia é outro, é muito mais ágil e dinâmico, né? Como nós podemos avaliar? Toda cidade, ela se caracteriza grande, dizem que por 3 coisas. Na minha concepção são 4, né? Acho que até por isso que brinco que a imprensa é o 4º poder. Na língua inglesa tem uma brincadeira que city é uma coisa e town é outra. Town é uma cidade grande, maior, como Santos. Lá tem uma catedral, tem um Palácio da Justiça e qual outro uma metrópole. Mas eu acrescentaria um 4º item ainda. Acho que toda cidade grande tem um jornal diário. Tem um jornal impresso diário. Mas acho que caberia em Cubatão no jornal diário? Eu acho que caberia, não digo diário, mas pelo menos um jornal semanal, alguém para ter uma base, para se informar, para buscar. Eu acredito que caberia, assim, até porque cabe. Temos diversos co-irmãos aí que tentam noticiar. Há 2 jornais impressos hoje na cidade que noticiam. 3, né? Alguns de diferente periodicidade, mas a gente sente essa... Eu acredito que o jornal impresso é informação na rua. Você consegue buscar lá na rua, independente da internet ou não. Eu queria saber a opinião de vocês dois. Pode começar, Thiago. Perdão. O impresso tem todo um custo, né? Só o fato de você imprimir o jornal tem um custo altíssimo. Isso dificulta demais. A gente vive uma crise financeira enorme. E de onde captar esse dinheiro? Vocês acham que um jornal como a Tribuna, por exemplo, que é o maior aqui da região, vocês acham que um dia esse jornal tão tradicional ele vai se extinguir? Eu acho que sim. Extinguir o Expresso. Ou impresso. O online vai continuar. Agora, o impresso, estamos em 2019, não estou rogando paga aí para a família Santini, pelo amor de Deus. Mas até 2021, eu duvido que o jornal impresso esteja rodando na cidade. Olha, vou fazer um paralelo assim, eu sempre converso com o Francisco Carlos, junto com a gente aqui, sobre a televisão. Eu acho que é a mesma coisa. Eu pergunto até para um de vocês, quem é de vocês que senta hoje em dia, como as famílias faziam, para assistir o telejornal ou para assistir uma novela? Difícil. Hoje em dia a TV, você assiste por on demand, quer dizer, por demanda, quer dizer, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, na forma que você quer. Então tá aí, as mudanças, elas são assim imperdoáveis, né? Elas
vão acabar se prevalecendo. Pode ser que a tribuna se mantenha, pode ser que ela se mantenha com outro perfil, com outro formato, para atender uma demanda diferente. Mas, para ser uma coisa eficaz, eu acho que vai ser bem difícil. Até porque daqui a uns dias vamos começar a reclamar, que gastar papel, que derruba a árvore, que fazer alguma coisa. Eu tô deixando bem claro que, pelo amor de Deus, as pessoas que estão assistindo aí a TV Polo agora. O Grupo A Tribuna não vai acabar, a TV Tribuna não vai acabar, o jornal A Tribuna não vai acabar. Estou falando do impresso. A Tribuna com certeza vai continuar online. Online. Você paga por isso. Ouvindo a opinião aqui dos dois colegas, vou dar minha opinião bem rápida, até porque estamos chegando no final do primeiro bloco. A internet, eu acho que a internet é meio que terra de ninguém. Né? Ainda mais depois da queda do diploma, esse favor enorme que esse senhor ministro Gilmar Mendes fez à nossa categoria. A partir disso, como a internet é um veículo de fácil acesso, muitas pessoas acabam postando aquilo que querem, não têm os conceitos técnicos, formadores de opiniões e éticos que os jornalistas têm, e acaba se tornando um verdadeiro faroeste caboclo, como diria o poeta Renato Russo. Acredito que ainda muitas pessoas vão buscar no jornal impresso para ver se o que apareceu na internet realmente tem credibilidade ou é uma fake news. Afinal, no jornal impresso tem que ter um jornalista responsável assinando. Estamos terminando agora. Para isso, no Google você procura a Tribuna, aí você caça lá. Aí se você quiser ver um conteúdo mais daí nós vemos como é amplo esse discurso e é amplo, até é difícil assim, chegar num denominador comum avaliando a imprensa como hoje. Baixada Brasil, daqui a pouquinho. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. O Embaixada Brasil retorna com o seu segundo bloco. Como já dissemos, recebemos Marcelo André Parreira. Esse é o nosso convidado de hoje, já abordamos aqui a imprensa no primeiro bloco, ao lado do Tiago Dantas. Eu gostaria de perguntar para você um problema que vem causando muito, vamos dizer, uma real polêmica na cidade de Cubatão, né? São as nossas vias, acho que tanto as calçadas quanto as ruas, né? A gente é uma cidade de uma avenida principal só praticamente, que é a 9 de Abril, todas as outras acabam por cruzar a Avenida 9 de Abril, e temos problemas na calçada, mas hoje, primeiramente, nas vias carroçáveis. Esse problema que está acontecendo lá no final da Avenida Tancredo Neves, já na saída da Vila São José, indo em direção ao Casqueiro, era necessário chegar nesse estágio, Marcelo? Não, nenhum problema de via tem que chegar naquele estágio, né? Eu acho que via é que nem a gente fala de comunicação, é um ponto de interligação, mexe com o cotidiano de todo mundo, é uma das coisas que tem que ter muita responsabilidade, e aqui a gente está errando muito. A entrada do Casqueiro é um exemplo. Você viu que recentemente precisou cair 2 ou 3 carretas na saída da Carlos Gomes para eles botarem um pequeno guarda-reio lá. A saída da Gisfredo Santini, depois que ficou a implantação do anel viário, a mudança de mão, foi largado, não houve um cuidado, uma atenção com aquela saída daquela cidade. O acesso ali do trevo para Anchieta tem um buraco gigante que não precisava chegar daquilo. A entrada da Ilha Caraguatá e a entrada da Vila Esperança, 2 entradas clandestinas que não podem acontecer numa via dessa. Então, assim, um desprezo. Você faz um viaduto, você tem o Rubens Paiva que existe, você faz um novo viaduto. Você faz um projeto daquele e não fala em iluminação. Depois você fica brigando com a Artesp, com a Ecovias e com a Prefeitura para saber quem vai iluminar. Foi um erro de projeto? Eu digo o seguinte, a Artesp e a Ecovias não estão nem aí para a cidade, fazem Cubatão de passagem, como o nome de Cubatão, passagem, né? Precisa passar por aqui, né? E a Prefeitura, independente de quem seja o prefeito, não tem força suficiente para ter esse confronto, para buscar esse direito que a nossa cidade merece. Porque quando interessa, a Ecovias vai, pinta a borda, arruma direitinho, põe placa, principalmente ali no Casqueiro. Quando não interessa, a culpa é da Artesp, o nosso contrato não deixa, não é a nossa atividade, aí começa a dar desculpa. Aquele viaduto novo ali no Jardim Casqueiro é DR, né, o responsável, né? Então, é a Secretaria de Transportes. Então, mas olha só, se você pegar a Ecovias, todo o sistema que deve ter, começando em São Paulo aqui, quantos viadutos não pertencem ao sistema? Quer dizer, um viaduto é construído e a Ecovias não está nem aí para isso? É um absurdo. Aquilo que foi feito ali, a Ecovias não assumir, depois veio um deputado, acho que o Caio França, que falou, a Ecovias vai assumir, mas não assumiu. E aí, aquele impacto, o acesso de baixo, antes
antes desse primeiro acesso, aquele acesso de baixo ali para a entrada do Casqueiro, ficou horrível também, ficou em situação quase tão constrangedora quanto aquela. Aproveitando a sua formação, a formação do Thiago, a mesa hoje está composta por 3 comunicadores. Eu acredito, pelo menos ao meu ver, a Avenida Tancredo Neves ela é uma continuação da 9 de Abril. Né? Acredito que é um problema realmente do município, aquele trecho. Então, não, é complicado. Olha, é difícil. Porque ela não é uma alça de acesso, os buracos estão numa continuação de uma avenida da cidade. Vou dizer uma coisa para você, a Ecovias, na Vila São José, você tinha algumas hortas que eram feitas ali na Vila São José, tinham até edificações que foram feitas ali. Um dia a Ecovias cismou que aquilo ali estava atrapalhando o bom andamento. Está dentro da cidade. Isso. Aí eles alegam que foi a lei do carro rotário. Da noite pro dia foram lá e derrubaram tudo. Você entendeu? Sob pena de que aquilo estava causando problema. Então é o seguinte, quando interessa, sob pena da lei, ela se mete onde deve, onde não deve. E a prefeitura faz coro às vezes, né? Às vezes até interessa, às vezes até é eficiente, porque você precisa, que nem, por exemplo, na Vila São José, não deviam ter deixado de chegar naquela condição. Foi preciso usar esse recurso da Ecovias para regularizar aquela situação do lado direito ali na margem da Anchieta. Agora, não dá para você dizer que o trevo da Ecovias não esteja dentro do mesmo limite carroçável do que a Via Anchieta. Aquilo ali é impacto do fluxo que a própria Via Anchieta provoca na cidade. Sim, exatamente. Você vai em Diadema, a Ecovias construiu 11 praças como contrapartida por causa do impacto que a empresa realizou no município, o impacto de trânsito. Você achou que faltou uma cobrança dos órgãos municipais perante os órgãos estaduais, como o DERSA e a concessionária Ecovias? Só um minutinho. Até porque nós estamos falando que a prefeitura tem a sua assessoria de comunicação e deveria estar mais perto da comunidade para ser informada, para repassar e realmente cobrar os problemas de demais órgãos que têm que responder em prol da população. E estamos falando de vias. A CMT tem uma assessoria de imprensa. Você acha que está faltando? E que tipo de comunicação é interna, é externa? Olha, eu acho que é política pública? O que está faltando? O cidadão ele não pode falar que o problema é da CMT, que é da Secretaria de Municipal não de Segurança Pública. Não falamos isso. É apenas o contato do órgão com os demais órgãos. Estou dizendo o seguinte, que o responsável direto é o prefeito e a prefeitura. Não tem jeito. Quem tem que cuidar dos problemas da cidade é o prefeito. Se é através da CMT, se é da Secretaria de Serviço Social, se é da Secretaria de Segurança Pública, de obra, de manutenção, não sei. Quem responde diretamente é o prefeito. E ali o que eu acho que falta é você estabelecer uma relação clara com a Ecovias, que eu acho que é uma empresa que não está nem aí para a cidade. Porque quando ela não quer, ela joga para a Artesp. A Artesp, que é a agência Reguladora de Transportes. Que joga para o DR, quer dizer, é um jogo de empurra danado. Então, assim, a atual administração não começou esse problema, ela assumiu e herdou esse problema. Mas ela tem que resolver. Pelo menos propôs a isso. A Artesp é uma agência que regula as concessões, no caso, né? Porque a Rodovia dos Imigrantes é uma concessão da Ecovias, é uma empresa particular, presta serviço para o governo do estado, que a gente utiliza. Mas rodovias como a Padre Manuel da Nóbrega, que vai para o litoral sul, ou a mesma Rio Santos, que vai para o litoral norte aqui de São Paulo, é DR. Então a Artesp não pode se meter nisso. Então, mas a Artesp, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, só que se você for lá na Ecovias hoje, eles vão dizer para você que é um problema da Artesp, que é um problema do DR. Então, é assim, quando eu acho que o cidadão ele não tem que ficar entender de quem é o problema. A prefeitura está lá para... Nós votamos no prefeito para ser o representante do povo para desenrolar essa situação. Não dá para chegar a entrada do Casqueiro ficar sem iluminação a primeira, foi preciso a população gritar. Aquele novo acesso da rua Júlio Cunha, onde vai ser feita a Ambev agora, no Casqueiro, vai se tornar principal, porque vai de novo ter um impacto, porque vai mudar a direção, então a saída vai ser só aquela. Exato. E aí, junto com aquilo ali, a Ambev, um monte de caminhão vai entrar ali. O que vai ser na entrada do Casqueiro? E ninguém fala nada. Tiago, na sua opinião, falta um pouco mais de pulso duro na hora do prefeito cobrar os demais órgãos estaduais e concessões competentes? Eu vou voltar até um pouquinho no tempo, porque antigamente tinha aquele grande problema, a prefeita aqui é do PT e o governo estadual é tucano, então tem uma rixa. E agora nós temos um prefeito tucano e um governo tucano, né, na esfera estadual. E a bandeira de campanha. E a coisa não anda. É bandeira de campanha, né? Essa relação de tucaniste, né? Então... Exato, é impressionante. Praticamente Santos é tucana, Baté é tucano, o governo do estado é tucano, nada se resolve.
política. Por que em Cubatão tem uma história, uma brincadeira que muita gente fala, que Cubatão acaba por as coisas não andarem aqui, né? Isso não é uma coisa de agora ou de administrações passadas. Essa piada que fazem é tradicional, porque a gente vê as outras cidades, né, com planos diretores enormes, prédios, a cidade evoluindo. Às vezes eu ando pela 9 de Abril e eu vejo mesmo a 9 de Abril na minha infância. E olha que eu nem já sou tão novo. Assim, qual a principal forma, em 1 minuto, em poucas palavras, de ambos aqui, tá? Vou pedir pro Marcelo começar. Marcelo tem mais experiência. Uma diretriz para Cubatão andar. Para a pessoa ter orgulho de ficar aqui e falar, minha cidade está andando. Olha, eu acho, assim, tudo é liderança. Eu acho que assim, eu já disse muitas vezes que a nossa cidade, que o prefeito, viu, o Ademário, assim, a gente conhece tudo, mas falta liderança. Você não consegue ainda capitalizar tudo isso para você reclamar dos órgãos. Falta tudo isso. Então, o que falta é liderança. Você conseguir liderar a cidade, até para cobrar desses órgãos, liderar a cidade, para liderar a Câmara, para fazer cobrança. Quem tem que fazer isso é a prefeitura, é o prefeito. Falta uma liderança. Talvez ele esteja tentando, mas eu acho que ele ainda não foi ouvido. Tiago? Olha, é uma história longa. Cubatão tem um sério problema histórico, né? Nós tivemos alguns prefeitos que afundaram a cidade em dívidas terríveis e que o Ademário, Márcia Rosa, Clermont, entre outros, tiveram que pagar essa conta. A cidade não andou por causa disso. Quem vai andar agora é o Embaixada Brasil, em direção ao fim do segundo bloco. Daqui a pouco estamos de volta. Aguardem. E voltamos para o terceiro, infelizmente, último bloco do Embaixada Brasil. Como já dissemos, recebemos Marcelo André Parreira. E voltamos para dar início ao terceiro e último bloco do Embaixada Brasil. Sabe quem oferece o programa Embaixada Brasil? É o salão do nosso amigo Chico Dias, lá com preços promocionais para cortes masculinos. Faça como nosso comentarista, Tiago Dantas. A cada 15 dias o Tiago vai cortar o cabelo lá no salão do Chico, não é, Tiago? Grande Chico Dias, um abraço para ele, pro filho dele, pro sobrinho dele que trabalham lá no salão. Chico Dias é gente fina. Um abraço, Chico, de nós aqui da bancada do Embaixada Brasil. Bem, e voltando depois da propaganda do Chico, gostaria de perguntar ao Marcelo se ele já acha que a corrida eleitoral em Cubatão já começou. Os cavalinhos do Fantástico já estão acelerados, né? Com certeza. Deixa eu fazer um adendo aqui, não é nem um jabá, mas você falou do Chico Dias e você falou da Travessa Orlando Cortes, que é essa atrás do Extra aqui, né? Sim. Isso. E eu tive o privilégio, e o Francisco Carlos dos Santos está aqui no Embaixador também, de trabalhar com Orlando Cortes, uma figura sensacional. Radialista da cidade, né? Foi apresentador de eventos aqui no município há muito tempo e muitas passagens a gente teve também. Foi bem bacana e legal que a cidade reconheceu, né? Mais um homem de imprensa que tem um nome ali homenageado. Foi legal. Aliás, falando em homenagens, parece que o viaduto ali do Arco-Íris, a ponte do Arco-Íris ali, né? O arco do Arco-Íris, olha que beleza de frase, né? Parece que vai receber uma homenagem, vai dar homenagem ao Maneco, né? Ah, boa também. Eu vi hoje em redes sociais. Alô, Raposa, fazendo propaganda também de você aí, ó. Vi no Facebook do Raposa. Essa notícia. Legal, né? Um cara que legal traz uma história legal da cidade, né? Um cara que sempre representou a cidade legal mesmo, nas páginas de A Tribuna. Para quem não sabe de quem nós estamos falando do jornalista Manuel Alves Fernandes, mais conhecido aqui na cidade como Maneco da Tribuna, que cobriu a cidade por mais de 40 anos, em tempos que a internet ainda nem pensava em existir. Então fica aqui essa homenagem, justíssima homenagem, que será prestada ao Maneco, que na minha opinião já deveria ter sido homenageado em vida. Bem, homenagens e merchandising à parte. Responde pra gente aí, Marcelo, a corrida eleitoral já começou? Já começou, eu acho que esse programa reflete muito bem isso. Vocês já tiveram alguns atores, eu também no meu programa lá, de vez em quando recebo um. Alguns tempos atrás recebi o Doda, que já falou, olha, estou aqui. A gente percebe que o prefeito está caminhando para isso também. Na última conta que eu fiz, tinha uns 8 mais ou menos, estão dizendo, eu sou... 8? O Luiz Rosa esteve aqui no programa de vocês, ele também já anunciou, estou aqui. A gente começa a pontuar, então é o seguinte,
começa aquele alinhamento, começa aquele monte de gente dizendo que é o Pedro, vice, muito legal. Acho que de todos o diferente é o Pedro, porque assim, está dentro do governo, é uma voz dissonante do governo, trabalha com o governo, mas fala, eu sou. Entendeu? Então, assim, é muito claro isso também. E aí, eu digo o seguinte, o terceiro ano de toda a administração é um ano milagroso. A Avenida Joaquim Miguel Couto, de 3 em 3 anos é pavimentada. É impressionante, realmente, chega no terceiro ano de todo prefeito, vamos arrumar asfalto, né? A Miguel Couto precisa ser arrumada, então sabe o que eu percebo? essa. Em todo terceiro ano de governo, os meio-fios, eles deixam de ser cinza e ficam brancos. Impressionante. Isso acontece em todo o terceiro ano de governo, independente de quem seja, é o prefeito. Eu vou tentar dar uma fritada nisso aí. Pelo amor de Deus, não quero fritar vocês, mas o que vocês estão achando da capacidade desses pré-candidatos? Estão prontos para lidar com os problemas da cidade? Olha, Os dois, hein? Opa! Essa é uma pergunta no ar. Bom, na minha opinião, temos diversos candidatos, cada um com a sua linha de raciocínio. Falar em qualidade, eu acho que vai muito do que eles apresentarem em discursos. Cubatão, numa cidade tão grande assim, as pessoas se conhecem, nós conhecemos bem de perto os políticos. Alguns têm seus pontos fortes e pontos fracos. Eu acredito que ganha a eleição quem souber explorar melhor o seu ponto forte. E caso haja o discurso de apontar os erros do adversário, quem também apontar melhor o erro do adversário. Agora eu quero repassar essa pergunta pro Marcelo, que você me fez, só que com outro viés. Que tipo de discurso vai ser o discurso vencedor das eleições para prefeito em 2020? Opa! Bem, olha, eu imagino o seguinte, primeiro, o Brasil vive essa onda que a gente chama de onda de direita agora, né? Porque assim, que é o grupo de esquerda, os partidos de esquerda, primeiro, ninguém existe mais, né? Agora é cidadania, é rede, é democratas, é republicano, quer dizer, os antigos. Eu acho que o PT deve ser o único que não mudou de nome ainda. O PSDB também não. E o PSDB ainda não, né? Vamos chegar até lá. Parece que teve a... Podia virar Tucanos. Tucanos. Bom, Tucanos. Alô, Dória! Daqui uns dias, né? Então, o que eu penso? Assim, está surfando esta onda de direita. Se isso der certo com esse momento que o país atravessa de implementação dessas mudanças, talvez quem for tentar surfar nessa onda acabe se dando bem. Mas eu acho que a proposta política tem que ser diferente. Nós temos que acabar com essa história de ser o salvador da pátria. Sempre chega um cara com um único só. Quem conseguir apresentar um discurso de colegiado, sabe, de um grupo de mudança, de união, um grupo de pessoas para tomar conta da cidade. Não uma pessoa para liderar um grupo de pessoas. Sabe, eu acho que isso que pode mudar um pouco. Mas você acha que a população está pronta para escutar um discurso desse, ainda mais aqui em Cubatão, que sempre teve essa cultura, esse histórico de um salvador da pátria? A cidade ficou tanto tempo dividida entre passarelistas e nesseristas. Depois veio a divisão entre tucanos e petistas. Você acha que... E até a própria história política de Cubatão não é de conjuntura. Você acha que a cabeça dos políticos mudou para haver a conjuntura? Ou a população está exigindo isso? Ou não é costume da própria população? Não, eu acho que assim, as últimas eleições aqui demonstraram que da nossa população, quem tem ganhado a eleição é o cara que não tem rejeição. Quantas pessoas, e até o presidente da República agora foi eleito, e ele mesmo reconhece isso, que ele foi eleito não é porque era melhor, é porque os caras não queriam outro. Então, assim, aconteceu isso com a Márcia, aconteceu isso com o Clemon, aconteceu isso com o Ney Serra. Olha, o pessoal vota quem é que está sobrando de diferente, que não é nem aquele nem esse. O cara que conseguir capitanear isso, talvez vença a eleição novamente. O que eu acho que não é legal. Eu acho que você não consegue compor ainda um conceito de administração. Outra coisa, quem pensa dessa maneira, aquilo foi a primeira reclamação que eu fiz no segundo bloco, que diz, quando você faz isso, o cara passa a administrar para o governo e não para a cidade. E aí a cidade perde. Porque o cara está muito preocupado de, a partir do terceiro ano, fazer um bom governo para tentar a eleição e esquece da cidade. E muitas vezes só fazer uma obra para aparecer passa a ser um bom governo ou fazer alguma coisa de novo. O Anilinas é meio Anilinas.
né? No 9 de abril, foi 9 de abril que foi reformada. Então, os caras fazem alguma coisa para aparecer e isso é muito ruim. Por que fazer isso com o povo de Cubatão, hein? Em um minuto, por favor. A culpa é do povo que não consegue perceber. Nós estamos na consciência e cidadania e o nosso papel aqui, vocês como jornalistas, é criar cidadania, criar consciência Às com vezes eu isso. acho que alguns políticos da cidade pensam que o povo é bobo, porque tudo aqui em Cubatão é pela metade. Então, mas se as pessoas são, assim, no último governo mostrou que isso não foi legal, portanto que o candidato PT teve 5%. Tudo bem que teve um problema conjuntural também, né? Mas eu acho que é o seguinte, o papel nosso da imprensa aqui, que gira isso, é de criar cidadania, esclarecer para que eles possam votar melhor. As pessoas possam cobrar. É isso aí. Bem, pessoal, e com a presença do Marcelo e do Thiago, depois de passar no salão do nosso amigo Chico Dias, nós encerramos o Embaixada Brasil de hoje, um programa diferente. Trouxemos o Marcelo realmente para discutir assuntos que estão em pauta. Obrigado. Nós agradecemos em Cubatão e no Brasil, né? De vez em quando nós vamos adotar essa linha editorial para vocês de casa também saberem a opinião desses nobres jornalistas que formam essa bancada. Até mais.